Vamos falar de Nicolas. Ontem a gente falou sobre a perseguição a pessoas de esquerda que ele está, né, promovendo por meio das redes sociais, pedindo demissão de pessoas que comentaram sobre o assassinato do Charles Kirk, o influenciador de extrema-direita dos Estados Unidos. Ontem, o deputado do PT, Raymond, entrou com um pedido para bloquear as redes do Nicolas, então, por conta aí dessa perseguição que ele está fazendo às pessoas, né, que pensam que tem uma posição ideológica diferente da dele. Ele pediu, então, parlamentar do PT do Rio de Janeiro, pediu aí o bloqueio das contas nas redes sociais do Nicolas Ferreira, por conta de incitação ao ódio. E vocês querem... Deixa eu falar rapidamente já dessa... Aqui tem a... Peraí, o Raymond aqui tem a postagem dele. Acabei de pedir o bloqueio das redes sociais do Nicolas, após suas publicações extremistas repercutirem em possíveis células nazistas, conforme demonstrou o texto da Folha, e amanhã pediremos que a Polícia Federal investigue esses grupos. Deixo aqui a minha solidariedade ao Vinícius Bettiol e ao Whindersson Nunes, vítimas desses grupos de ódio. O que aconteceu? O Vinícius Bettiol, que é um militante ativista nas redes sociais, ele começou a ser atacado por um grupo que atua principalmente no X, e ele diz que o Nicolas está recebendo suporte desse grupo que ele diz ser uma possível célula nazista que persegue pessoas de esquerda. Ele já denunciou à Polícia Federal, o Vinícius Bettiol, e ele conta aqui nesse fio no Twitter que membros desse grupo promovem símbolos nazistas, apoio à necrofilia, violência contra animais, comentários de ódios contra gays nordestinos e vazam dados das vítimas. Ele traz aqui postagens horrorosas, como essa aqui contra a Glaze, e ele diz que esse mesmo grupo... depois que o Nicolas iniciou a campanha para perseguir pessoas de esquerda que tenham falado mal do Trump ou feito comentários sobre o Kirk, ele diz o movimento, nessa postagem aqui do Nicolas, ele conseguiu apoio dessas pessoas, e ele mostra aqui, vai demonstrando que esse grupo está ajudando o Nicolas nessa mobilização. Ele traz até aqui, ele numa das postagens desse grupo, que é o Vinícius Bettiol denuncia como sendo o grupo alinhado ao neonazismo, o Nicolas comentando, rindo. Então, ele demonstra tudo isso. Ele diz aqui ainda que esse grupo é o mesmo que criou uma vaquinha para assassinar o presidente Lula, e agora, né, o Nicolas que está tão preocupado com comentários de ódio, e a Folha de São Paulo ontem mostrou numa matéria que grupos chamados de Groypers, que é um grupo digital de nacionalistas brancos e neonazistas com forte carga antissemita e que orbita em torno do influenciador Nick Fuentes, eles comemoraram a morte do Charlie Kirk porque eles diziam que o Kirk era uma direita moderada, e agora verão o que é a extrema-direita. E a Folha de São Paulo traz nessa matéria que um dos símbolos dessa direita aí, que é mais radical do que o Charles Kirk, veja só, né? Usa esse Claupepe aqui. E o Nicolas, numa postagem no dia 11 de setembro, fez utilizando esse meme aqui, que é uma variação do personagem Pepe the Frog, e que é considerado um apito de cachorro. E ele colocou a mensagem do Nicolas: seja a extrema-direita que eles tanto têm medo, que é um lema aí desse grupo Groypers, que é mais radical aí do que o Charlie Kirk. Então, está aí o pedido, então, de investigação do Raymond para que sejam investigados essa possível relação do Nicolas com esses grupos aí que fazem apologia, né, de extremistas, apologia ao nazismo. Muito bem, Dri de Lourenço, excelente nota.
É importante ir aos poucos mostrando essas relações, porque elas muitas vezes acontecem por esse tipo de citação, né, que o Nicolas faz. Você vai se somando aos grupos usando o mesmo imaginário desses grupos, a mesma linguagem desses grupos. Necessariamente, você não precisa ter uma filiação, uma carteirinha assinada. Você desenvolve técnicas de aproximação, às vezes usando as mesmas cores, não precisa nem ser do mesmo bonequinho. E você vai falando para esses mesmos grupos. Né? O Nicolas é um fascista. E o MBL está querendo punir agora, não sei se vocês viram, eu vi aquele Renan lá, que é candidato a presidente da República. A cara, olha, vou te contar, velho. Ele dizendo que assim, que é para criminalizar aqueles que chamam os outros de fascista, botar na cadeia. Se não tiver prova, mas que prova que você... Tá tudo aí, é só pegar o teu Facebook, Renan. É só pegar teu Instagram, o teu discurso, a tua prática, a intimidação contra professores. Né? Vocês vão para a guerra para pegar as meninas que estão desamparadas, né? Correndo de bomba, fazem festa querem fazer suruba na Ucrânia, no meio da guerra. Olha a cabeça de vocês, cara. Se isso não é coisa de fascista, né? Vocês atacam todas as instituições. Vocês impediam as pessoas de fazerem shows, de fazerem palestras em teatro. Vocês são isso. E eles agora querem nos impedir de chamá-los de fascista. Para os quintos dos infernos, rapaz. Tem uma coisa importante nisso, Dri. Toda vez que a gente assertivamente os chama de fascistas e nazistas, é importante demonstrar, como está demonstrado aí, associando a práticas que nazistas e fascistas, que foram movimentos históricos, faziam. Então, por que chamamos de fascistas? Porque são as mesmas práticas. Por que chamamos de nazistas? Porque são as mesmas práticas. Então, não são associações feitas à toa, nem com o intuito de causar nas redes sociais. São associações deliberadamente estudadas a partir das práticas históricas de nazistas e fascistas. Isso é que dá estofo para que esses epítetos sejam proferidos por jornalistas, por comentaristas, por gente da esquerda ou democrática. Né? Quando eles contam a mentira 1000 vezes para parecer verdade, que nem precisa, eu sempre digo que basta uma vez em tempos de redes sociais para uma mentira virar verdade, era uma prática de Goebbels. É uma prática nazista porque Goebbels era o ideólogo nazista. Então aí quando faz a mesma coisa a gente compara, é um nazistinha. Então isso fica muito claro quando está baseado em preceitos históricos. Então fica muito claro e a gente tem que bater nessa tecla. Mostra por que é fascista, não só chama. Exatamente, não, e assim, são tão hipócritas que assim, ele veio agora perseguir pessoas que comentaram sobre o assassinato do Charlie Kirk, mas não falou sobre isso aqui, né, gente? Vaquinha para matar o presidente Lula. Então, é para acabar com ódio, né? Quem começou o ódio? Tá aí, é o mesmo grupo que está aí mobilizando, que prega a aniquilação dos opositores, dos adversários políticos, por quem pensa diferente. Então, assim, é gravíssimo, né? E o Vinícius Bettiol, que já denunciou esse grupo de perfis que atuam e que levam um discurso de ódio na plataforma.